Olá, minha aluna Pitoco aqui, ó. Ô, meu filhote, né? Olha aí, Pitoco, viu? Olha como ele é, tá? Beijo pra vocês, tá? Vamos lá, Pitoco, vai. Ele vai agora sair. Vai. Viram Pitoco, não é? Ele é gordinho, fofinho, tá? Meu filhote, tá bom, gente? Então, vamos à professora no São João, tá? Aí, ó, a quadrilha amanhã. Vamos lá. Então, vamos continuar hoje o assunto de Egito Antigo, tá? Vamos para a nossa aula 2 do Egito Antigo. Vamos comentar hoje sobre o faraó, as pirâmides, as múmias e as esfinges, tá? Vamos lá. Na primeira imagem você está vendo parte da novela Os 10 Mandamentos da Rede Record, o Moisés visitando o faraó Ramsés, que o faraó você vê muito ele na Bíblia, no Antigo Testamento, o faraó Ramsés, também muito em filme, você vê muito falar sobre o faraó, mas nós vamos comentar daqui a pouco que em filme o faraó é retratado de uma forma não muito real, e a novela da Record, né, que retratou o faraó de forma verdadeira, tá, gente? Vamos lá. Até mesmo de acordo com a Bíblia, né? Vamos lá. Então, considera-se um faraó aquele dirigente que reinou no Egito após a unificação do Baixo e do Alto Egito, que foi realizada por Menes, que nós vimos na aula passada. Este rei governou de 3.185 a 3.125 antes de Jesus nascer, tá? Muito tempo. A vida de um faraó era marcada por rituais religiosos, reuniões com seus assessores, recebimento de embaixadores, visita às obras e plantações. O faraó, gente, ele tinha um dia a dia muito cheio, tá? O faraó era o governante máximo do Egito Antigo. Ele governava o reino do Egito e ele era, vamos dizer assim, que para o Brasil temos o presidente Bolsonaro, que governa o Brasil, o Maranhão temos o governador Flávio Dino, e o município de Rosário temos o prefeito Calvé, tá? Eles governam o estado, o município e o Brasil. No Egito quem fazia isso era o faraó, era a figura máxima. O faraó, tem uma diferença do faraó para eles porque o faraó era um deus. Hoje ninguém entende e encara o governador, o presidente e o prefeito como deuses. Encaram eles como representantes da população que foram colocados lá pelo voto, tá? Então, o faraó era diferente, ele era um deus. Ele era o deus, o representante do deus Horus, que é o deus Sol, o deus da luz solar no Egito Antigo. O pessoal do Egito não encarava o Sol como uma dádiva normal do universo, como uma dádiva normal do processo de rotação do planeta Terra. Eles acreditavam que o Sol aparecia porque o deus Horus, ele assim ditava. E quem era responsável por tudo isso era o faraó. Aí o faraó tinha uma grande responsabilidade, porque ele era um deus. Ele não era o presidente Bolsonaro, ele não era o governador Flávio Dino, ele não era o prefeito Calvé, porque eles não são deuses. Ele era um deus, enquanto deus ele era muito tentado, tinha muito atentado contra ele. As pessoas queriam realmente provar que ele era deus. E qual é a forma de provar que ele era deus? Era tentando matar ele. Se ele morresse é porque ele não era deus. Se ele não morresse é porque realmente ele era deus. Tá? Então, era uma coisa muito complicada você ser faraó no Egito Antigo. Não é assim, eu vou ser faraó, lá, tá? Não é assim não. Era uma coisa muito complicada e complexa a pessoa aceitar ser faraó no Egito Antigo. Porque ela sabia que ela ia ser muito tentada. Porque ela era um deus. É considerado como a encarnação do deus Horus, como eu comentei para vocês, ou de outro deus do panteão egípcio, que ao longo da história do Egito vai modificar um pouco essa noção do deus Horus. O faraó deveria oferecer sacrifício diário aos deuses, com o intuito de garantir ao seu povo as bênçãos das divindades. Como o faraó era um deus encarnado, a função dele também era auxiliar a população de agradar os outros deuses, tá? O faraó tinha uma responsabilidade muito grande de agradar os outros deuses, porque como ele era um deus vivo, a população acreditava que ele tinha um contato muito mais próximo com os outros deuses. Por exemplo, colheitas fartas, vitórias em guerras, fim das epidemias, cheia do rio Nilo, tudo isso deveria ser assegurado através de cultos realizados pelo faraó. Se a colheita não for farta, se o Egito não ganhar uma guerra, se a epidemia continuar no Egito, se o rio Nilo não ter uma cheia como a do ano passado,
a população ia culpar o faraó. E aí o faraó estava em maus lençóis. O faraó estava correndo risco de vida, porque a população ia começar a acreditar que ele realmente não era um deus, ele era um ser humano. E aí ele ia ser tentado, a população ia tentar matar ele. Gente, ser um faraó não era uma coisa fácil no Egito Antigo, tá? Então, essa noção de que o faraó vivia 24 horas pensando em fazer maldade para os outros é uma visão errada dos filmes que é colocado. O faraó como aquele que está sempre pensando em fazer mal para os outros. Nós estamos vendo aqui que o faraó, ele tinha um dia a dia dele muito cheio. O dia a dia dele era cheio de responsabilidades. Aí é um sarcófago do faraó, tá? O caixão do faraó que ele era colocado. Os egípcios acreditavam que o faraó não morria, tá? Após a morte natural dele, tá, gente? Não aquela morte que foi causada pela população. Após a morte natural dele, o faraó, a população acreditava que ele não morria, que ele ia ter uma outra vida no reino dos deuses e que em determinado momento ele ia voltar para o planeta Terra. Nessa volta ele queria encontrar tudo que ele construiu intacto. Por isso os faraós, eles eram enterrados nas pirâmides. E aí, uma das formas de preservar o corpo dele era com esses caixões, esses sarcófagos, tá, gente? Então, faraó, aí o poder era passado de pai para filho, mas as intrigas da corte poderiam interromper a linha de sucessão, favorecendo parentes e até as famílias nobres. Então, ser um faraó não era também fácil, porque ele tinha que estar atento, ligado para as intrigas de família, porque uma família queria que seu filho fosse faraó, na hora foi a outra, ele tinha que estar ligado com relação a isso. Como liderar o Egito durante mais de 3.000 anos, é evidente que o seu cotidiano variou, tá? Os primeiros reis passavam até por uma prova de aptidão física todos os anos para provar que realmente eles eram deuses. Por exemplo, nadar, se afogasse é porque não era deus. Qual é o deus que se afoga? Tentar contra a vida dele, como eu comentei, se ele morresse é porque ele não era Deus. Algum de vocês já ouviu aí dizer que Deus morreu? Não, Deus está eternamente vivo. Se o faraó morresse é porque ele não era um Deus, ele era um simples ser humano. E aí os egípcios iam procurar, através de orientação dos deuses, um outro faraó, um outro Deus, tá bom? E aí um faraó, gente, tá? Após ele morrer, ele era colocado ele era envolto para virar uma múmia, ele era colocado no sarcófago, no caixão, e os egípcios esperavam ele retornar ao corpo, tá? Aí depois de todo o processo de desinfecção desse sarcófago, a população tirou toda a linhagem da múmia e o que apareceu foi aqui acima de mim, tá? Esse aí é um faraó, tá bom, gente? Ok? Então, o faraó responsável pela ligação entre o reino dos deuses e o reino dos vivos seres humanos no Egito Antigo. Uma função muito complexa, complicada, ok? A gente vai falar agora sobre as pirâmides, que você vê muito em filme, vê muito na internet. As pirâmides egípcias são estrutura construída há mais de 4.500 anos, onde eram sepultados os faraós, o rei do Egito Antigo. É uma coisa que está lá há mais de 4.500 anos. E aí eu já vou colocar uma observação. Gente, as pirâmides, lá dentro dela ficava o caixão do faraó e de todas as pessoas que eram próximas a ele, tá? Quando o faraó morria, todas as pessoas que eram próximas a ele eram enterradas juntas com eles, tá? Por quê? Elas eram enterradas porque os egípcios acreditavam que após a morte o faraó ia para o reino dos deuses. E ele ia levar junto com ele todas as pessoas que ficavam próximas a eles. As pessoas morriam de forma espontânea, tá? Elas queriam porque elas queriam morrer. Elas sabiam que após a morte elas iam ter uma nova vida. E os egípcios acreditavam que em determinado momento o faraó ia voltar à terra junto com todo mundo. Nessa volta à terra, o faraó queria encontrar tudo que ele construiu intacto. E aí eram formadas as pirâmides para abrigar tudo que o faraó adquiriu em vida, todos os tesouros. Feita de enormes blocos de pedras que pesavam em média mais de 2 toneladas, elas abrigavam em seu interior câmaras mortuárias para colocar os caixões, corredores estreitos para inibir roubos íngremes, galerias e passagens falsas para inibir também roubos. Gente, o que acontece com as pirâmides? Aqui eu mostro uma pirâmide, tá? As pirâmides, elas tinham esse formato de pirâmide, tá? Pontiagudo, porque os egípcios acreditavam que, como eu já comentei, após a morte o faraó ia voltar ao reino dos deuses. Essa volta para ele seria mais rápida em um objeto pontiagudo, porque a pirâmide era pontiaguda.
e ela reflete diretamente o raio solar. Esse refletir diretamente o raio solar significava que o faraó, como um deus representante do sol, ele ia voltar ao reino dos deuses, que é o sol, tá? Então, o faraó não ia sozinho para lá, ele ia com todas as pessoas que eram enterradas juntas com eles. Há 123 pirâmides catalogadas, no entanto, as 3 mais conhecidas são Kelps, Khafre e Miquerino, na península de Gizé. Os egípcios escolheram a forma de pirâmide, como eu já comentei para vocês, para facilitar a ascensão do faraó aos céus, onde seriam acolhidos por o deus Ra, que é o deus mais importante da mitologia do Egito Antigo, e os deuses do Egito Antigo nós vamos ver na próxima aula. Aí de azul está a península de Gizé, que é onde fica o complexo de pirâmide do Egito Antigo. Só tem pirâmide ali? Não. Ao longo de alguns locais do mundo, gente, tem pirâmide, tá? Eu tô falando só das pirâmides do Egito porque a aula é sobre Egito. Mas vocês vão perceber no 7º ano que tem pirâmide na América Central e na América Latina. 7º ano, não esse ano, ok? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como é uma pirâmide por dentro. Pronto. Aí a pirâmide por dentro, no centro da pirâmide está a câmara real, onde ficava o corpo do faraó, o caixão do faraó, tá? Aí são os canais que ligavam até lá. Abaixo tem a câmara da rainha, onde ficava toda a família do faraó enterrada, exceção dos filhos e das pessoas mais novas que iam ser o futuro faraó. E abaixo ficava a câmara subterrânea, onde ficavam enterradas todas as pessoas que trabalharam com o faraó. Ao redor das pirâmides ficavam enterradas as pessoas que gostavam muito do faraó e queriam desfrutar do reino dos deuses junto com o faraó. Como eles acreditavam, como eu já comentei, que após a morte, o faraó ia passar uma temporada no reino dos deuses. E depois o faraó ia voltar para a terra. E aí ele ia viver eternamente, ok? Aí é uma pirâmide por dentro, tá, meu aluno? Como é? Cheia de galerias. Era para inibir os assaltos, tá, gente? E aí vi só uma coisa. No século XIX, no século XX, século XIX, o ano que foi de 1800 a 1900, século XX, 1900 ao ano 2000, nós estamos no século XXI, 2000 até 2100 por aí, as pirâmides do Egito Antigo sofreram vários tipos de roubo, furto. E as pessoas que saíam de lá saíam doentes e morriam em poucas semanas. A população começou a dizer que tinha uma maldição das pirâmides, a maldição das múmias, que quem entrasse nas pirâmides, quem triscasse nas múmias, iam morrer. Essa lenda durou até o século XX. Hoje em dia todo mundo sabe que isso não passa de lenda. Por quê? Por isso que, por sinal, tem até um filme, né? A Maldição das Múmias. Todo mundo sabe que para você entrar numa pirâmide, para você triscar em qualquer coisa lá, você tem que estar com máscara e luva. Porque são coisas que estão lá há 4.500 anos. São coisas que estão lá com muito fungo, bactéria, doenças. Se você triscar numa múmia sem luva e sem máscara, você vai ficar doente, você pode até morrer. Porque é uma coisa que está lá guardado há 4.500 anos. 4.000 anos. Não é aconselhável ninguém triscar em qualquer coisa lá sem máscara e luva. E aquelas pessoas que assim fazem, que triscam lá sem máscara e luva, aquelas pessoas são orientadas de que está tudo desinfectado, tá? Aí é dentro de uma pirâmide, tá, gente? Aí que ficava o corpo do faraó no caixão. O corpo não está mais aí, que é a múmia, nem o caixão. Já foram colocados no Museu do Egito. A maioria estão no Museu do Egito. E tem muita pintura lá dentro, tá, gente? As pirâmides tem muita pintura lá dentro, feita por artesãos. As pirâmides, gente, até onde a gente sai, foram construídas através de mão de obra de escravos, de camponeses que estavam em tempo livre. Na cheia do rio Nilo, os camponeses não tinham muito o que fazer, porque tinha que esperar o rio secar para ficar o limo no rio para poder plantar. E artesãos que pintaram dentro das pirâmides. Eu passei uma atividade para vocês, que só uma questão para vocês me explicarem como é que foram construídas as pirâmides. Professor, como assim? Vocês vão explicar para o professor de vocês, tá? Vocês vão explicar como é que foram construídas as pirâmides. Agora a gente vai falar sobre as múmias, que tem várias lendas, tem muita gente com medo de múmia, né? Então, aí é o sarcófago do faraó, tá? Uma espécie do caixão do faraó. Aí está a armadura onde fica a múmia dentro dela, tá? Então, tudo isso foi desinfectado e as pessoas que entraram em contato com esse material estão com máscara e luva. Vamos lá. Mumificação é o nome do processo aprimorado pelos egípcios em que retiraram seus principais órgãos, dificultando assim a sua decomposição.
Geralmente, os corpos são colocados em sarcófago de pedra envolto por faixa de algodão ou linho. Após o processo ser concluído, são chamados de múmias. Então, mumificação é esse processo em que o corpo, todos os órgãos do corpo são retirados para evitar sua decomposição e são colocados, são envoltos por faixa de algodão ou linho, que é o que o pessoal vai chamar mais tarde de múmia, tá? Então, aí é o corpo envolto com linho e algodão. E ali é o sarcófago, né? Aquele espécie de caixão que é colocado por cima. E aí as pessoas perguntam, professor, como é que esse corpo não apodrece? São retirados todos os órgãos e o corpo é passado por vários processos de lavagem. Aí ele não sofre esse processo de podridão, tá? Esse processo de decomposição do corpo. Aí, gente, é uma múmia, tá? Depois de retirado todos a faixa de linho e de algodão, é o que resta da múmia, tá? Isso aí que resta. Para os egípcios, em algum ano, o faraó vai voltar para esse corpo e ele vai renascer. Tanto é que é um dos temas do filme A Múmia, tá? O Retorno da Múmia. O faraó vai retornar, a múmia dele vai renascer, ele vai ter um novo corpo e aí ele vai reinar eternamente no Egito Antigo, ok? Professor, isso é verdade? A gente tem que esperar, gente, tá? Se ver se alguma múmia vai voltar realmente. Se voltar é porque é verdade. Se não voltar é porque é uma lenda ainda, tá? Vamos lá. Primeiramente, todas as vísceras do cadáver eram retiradas, como eu comentei para vocês. O coração era colocado em um recipiente à parte. Por quê? Porque os egípcios acreditavam que, após a morte, o coração do faraó ia ser pesado. Se o coração do faraó pesasse mais que uma pena, é porque o faraó não era digno de entrar no reino dos deuses. Se o faraó pesasse mais que a pena, ou menos que a pena, né? É porque o faraó era digno de entrar no reino dos deuses. Em seguida, deixava um corpo repousando em um vasilhame com água e sal para desidratá-lo e matar as bactérias durante 70 dias. Desidratado, o corpo era preenchido com serragem, ervas aromáticas para evitar sua deteriorização e alguns textos sagrados, a exemplo do Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos, que eu vou comentar na próxima aula, é um livro que o pessoal do Egito acreditavam que era essencial para colocar no caixão de qualquer pessoa morta. Porque as pessoas nesse livro ia dizer como era que era para ela seguir após a morte, tá bom, gente? Então, professor, por que esse corpo não fedia? Nós estamos vendo aqui, tá, gente? Ficava até 70 dias, tá, gente, em água para matar bactérias. E ele era preenchido com serragem e ervas aromáticas. Por isso que esse corpo é conservado até hoje, ok? Aí, de acordo com a mitologia egípcia, como vai ser pesado o coração do faraó e todas as pessoas que morrerem junto com eles, tá, gente? Nós vamos comentar sobre esse assunto na próxima aula, mas é só para vocês verem como era a mitologia do Egito Antigo, tá? Após a morte, o coração da pessoa que era pesado. E, se pesasse mais que a pena, a pessoa não tinha um bom destino, ok? Então, é assim que os egípcios tratavam pós-morte. Hoje em dia nós tratamos esse processo como sendo o processo lá do Apocalipse, tá? Que vai ter o juízo final, que Deus vai julgar os anjos e vão julgar todas as pessoas, o que você fez de bom e o que você fez de ruim. No Egito Antigo eles acreditavam que será julgado a partir do peso do seu coração, ok? Depois de toda essa etapa, o corpo estava pronto para ser enfaixado. A atadura de linho branco era passada ao redor do corpo, seguida de uma cola especial. Após esse processo, o corpo era colocado em um sarcófago, espécie de caixão, que eu já comentei desde o começo da aula, e abrigado dentro das pirâmides, ou sepultado em mastabas, que era uma espécie de túmulos, que era para os nobres e sacerdotes. Segundo a religião egípcia, após a morte, o espírito era guiado pelo deus Anubis até o tribunal de Osíris, que era julgado na presença de 42 deuses, e lá era pesado o seu coração. Isso nós vamos tocar com mais aprimoramento na próxima aula. E agora eu vou falar das esfinges, tá, gente? Que é essa estrutura, esse leão com cabeça de faraó que fica ao redor de algumas pirâmides. E também vários filmes e vários desenhos animados aparecem essa estrutura, tá, gente?
Esfinge é uma imagem mitológica criada no Egito Antigo, com o corpo de leão e cabeça de ser humano, que é geralmente de um faraó. Historiadores afirmam que essa figura pode ter sido importada da cultura grega, não é muito egípcia, tá? A palavra esfinge deriva do grego, que significa estrangular. Para os egípcios antigos, a imagem de uma esfinge significava poder e soberania. Serviu no imaginário egípcio como protetora das pirâmides e templos. Como a esfinge significava estrangular, e como ela denotava poder e sabedoria, os egípcios antigos acreditavam que colocar uma esfinge perto das pirâmides ou dentro das pirâmides, perto do sarcófago do faraó, inibia a ação de assaltantes. Porque qualquer pessoa que visse uma esfinge, ela é estrangulada, tá? A pessoa ficava estrangulada na mitologia egípcia. E também servia como sabedoria, poder e sabedoria para o pós-morte do faraó. Então, a esfinge, essa figura que você vê normalmente em filmes e desenhos, que para o egípcio fazia parte da sua mitologia, um leão com cabeça de faraó. Então, meu aluno, minha aluna, já ficando por aqui. Espero ter contribuído com os teus estudos. Aguardo as atividades. E um abraço para todos vocês, tá bom, gente? Até a próxima. Tchau!